A partir do momento que você se dispõe a representar uma causa e trabalhar em benefício do próximo para tentar diminuir as desigualdades sociais que existem e as desigualdades no acesso a tratamentos adequados para uma determinada população, você começa a encontrar outras pessoas maravilhosas que têm os mesmos objetivos e fazem esforços semelhantes por todo mundo. La Alianza Latina está formada por 110 organizaciones miembros de 21 países que representan a millones de pacientes. El mayor beneficio que nos otorga Alianza Latina es conectarnos con organizaciones que están trabajando en lo mismo que nosotros. El poder interrelacionarnos y conocer a nuestros pares en los diferentes países, aprender de sus experiencias y nosotros poder brindarles las nuestras para que entre todos las organizaciones nos fortalezcamos y tengamos una única voz. La Alianza Latina constituye un proceso de construcción colectiva que nos permite entender las dificultades y las diferencias y las necesidades de lo particular a lo general. O projeto Alianza Latina, cada vez mais, ele está se fortalecendo na medida que os seus membros se fortalecem. Por medio de Alianza Latina aprendimos que juntas somos más fuertes y lograremos mucho más por el bien de todos los pacientes de enfermedades crónicas. La acción que nosotros hicimos junto en Panamá fue participar en la Mesa del Diálogo por la Salud para establecer políticas públicas convocadas por el gobierno. Nosotros presentamos el proyecto Manual para la Felicidad al Premio Alianza Latina 2015. El proyecto fue seleccionado entre los 5 finalistas y recibimos el premio ganador, un incentivo económico que nos permitió desarrollar este proyecto y llevarlo a los pacientes y a muchas empresas en Bogotá, Colombia. Nós do GARCE aprendemos bastante durante o programa e o grupo passou a se desenvolver melhor, mais profissional, buscando objetivos claros e trabalhando ferramentas realmente que nos auxiliam no desenvolvimento da associação. É muito importante que o esforço realizado pela Aliança Latina esteja alinhado com os desafios do milênio e também a agenda de propostas da Organização Mundial da Saúde. O nosso próximo desafio agora é estreitar o relacionamento com as sociedades médicas, com a academia e com os órgãos governamentais, que já perceberam a nossa presença e precisam se abrir mais para colaborar com essas diferentes organizações que estão se fortalecendo na América Latina. Alianza nos enseñó a hacernos visibles, a que todo el mundo nos conozca, a que los hematólogos nos conozcan, a que los pacientes nos conozcan. Alianza Latina representa para mi organización avance y actualización. Es lo mejor que me ha podido ocurrir en mi vida, incluso por mi salud y por la salud de los demás pacientes. He aprendido mucho en Alianza durante 10 años. La Alianza Latina para mí significa unión. Olá, eu sou Deise Aipec, faço parte da equipe da Abrale, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, sou gerente da Rede Alianza Latina. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Fórum Alianza Latina. Estamos completando o nosso 16º Fórum com uma edição muito especial para celebrar os 15 anos da Rede Alianza Latina. Nossa programação irá dar destaque à importância do trabalho em rede e da cooperação entre redes para gerar transformação positiva no mundo. Agradecemos a você por estarmos juntos hoje e a todos que se dedicaram para a criação dos conteúdos que vamos compartilhar. Patrocinadores, BMS Seugene, Novartis e Janssen, redes de cocriação de conteúdo, como a Fundação Getúlio Vargas, a Associação Brasileira de Captadores
Instituto Filantropia, Instituto Brasil Solidário e Swiss Social. Agradecemos também aos mais de 50 especialistas que serão painelistas e trarão as melhores práticas para o terceiro setor da saúde. Contaremos nessa abertura com os depoimentos dos membros do Comitê Diretivo da Rede, relatando os principais pontos dessa jornada. Agora, Meruli Stigl, presidente da Abrale e do Comitê Diretivo da Rede Aliança Latina, irá dar as boas-vindas para o nosso fórum. Queridas amigas e amigos, ainda não estamos juntos fisicamente, mas sempre estaremos conectados de coração e alma, superando todas as barreiras da distância. Temos uma programação repleta de novidades e informações importantes para melhorarmos nossas práticas de gestão e ampliarmos o impacto das iniciativas do terceiro setor em saúde. Esse formato digital nos permite multiplicar o alcance do nosso encontro, proporcionando acesso aos conteúdos do fórum, além dos líderes das associações membros que fazem parte dessa rede da Aliança Latina. Hoje temos, além dos líderes, podemos incluir nossos colaboradores, outras redes e organizações sociais da área da saúde, sociedades médicas, profissionais da saúde, pacientes, estudantes e todos os interessados nessa temática do fórum. Se você ainda não conhece o nosso trabalho, a Aliança Latina é uma rede criada em 2006, composta com mais de 120 organizações sociais de apoio ao paciente que representam mais de 100 patologias crônicas, doenças graves e raras. Estamos presentes em 18 países da América Latina e também nos Estados Unidos, Espanha e Portugal. O objetivo dessa rede é facilitar a troca de experiência entre os membros e oferecer programas de formação de gestão, advocacy, para o fortalecimento da doação, para elevar a profissionalização das organizações. Esse trabalho acabará sendo refletido na melhor atuação e resultado na expectativa de vida de mais de 12 milhões de pacientes representados por todas as organizações que fazem parte dessa rede na região latino-americana. Criar uma rede, um momento em que nos encontramos assistindo a muitos encontros liderados por muitas realizações nesse nosso continente. Não temos uma união de critério para poder lutar com os temas comuns. É uma necessidade de criar uma verdadeira rede organizacional para poder compartilhar, lutarmos juntos pelo direito à saúde, para incluir boas práticas no terceiro setor da saúde. Assim nós vamos começar e criamos um projeto de rede de 20 países, através da Abrale, promovendo a capacitação e a colaboração das organizações de saúde com ações de fortalecimento e políticas públicas em favor dos pacientes. Hoje, nós temos 16 anos de sucesso, caminhando juntos e compartilhando muitas experiências. Um grande valor que tem essa nossa organização, as organizações com um propósito similar podem intercambiar experiências e compartilhar as melhores práticas, acelerando dessa forma o acesso ao conhecimento. Uma campanha que funcionou para as doenças, por exemplo, pode ser replicada como outras causas em outros países pela mesma causa. A América Latina, como região, oferece um entorno de grande similaridade cultural, social, política, que oferece uma grande oportunidade de intercâmbio de aprendizagem entre as organizações que optaram por participar e fazer parte dessa incrível rede. Muito parabéns. Boa tarde. Eu sou Wanda Heloísa Ferreira e eu estou falando da nossa associação Instituto Grupar de Petrópolis, no Rio de Janeiro, Brasil.
E muito feliz nesse momento, porque a Aliança Latina está realizando o 16º Fórum. E isso é muito importante, são 15 anos de trabalho, 15 anos de conquistas. E que conquistas foram essas? A nossa principal conquista é o reconhecimento da nossa rede como a principal rede de organizações de apoio de pacientes na América Latina. Estamos celebrando 15 anos e a cada ano nós podemos testemunhar o amadurecimento dos nossos líderes, o aumento do compromisso com o seu trabalho e a multiplicação de boas práticas na área de advocacy e de iniciativas para o empoderamento do nosso paciente. A América Latina, de uma maneira em geral, tem uma tradição da medicina assistencialista e, aos poucos, nós fomos apresentando um modelo onde o cidadão também tem a possibilidade de conhecer os seus direitos, de ser ouvido, participar para que sejam cumpridos e ampliados todas os seus direitos. Da mesma forma, a decisão continua nas mãos dos médicos, dos profissionais da saúde. E, porém, esses profissionais, nos últimos anos, eles também foram se adaptando para receber e cuidar daquela pessoa que está com informações, que tem conhecimento sobre a sua doença, tem os seus questionamentos e que ela, hoje em dia, o nosso paciente, quer participar das decisões em relação ao seu tratamento, ele quer saber sobre a evolução da sua doença, enfim, é o que nós chamamos o modelo de decisão compartilhada. Ao longo desses anos, nós podemos dizer que, participando da Aliança Latina, nós pudemos ampliar o nosso leque de relacionamento com as principais associações de pacientes de todos os países da América Latina. E isso é muito bom, porque a troca de experiências é um ganho que todos nós temos, né? Participar da Aliança Latina vale muito a pena. Nós sabemos que, em termos de advocacy, você adquire um conhecimento ímpar, em termos de elaboração de projetos também, de relacionamentos com as empresas públicas, as empresas privadas, os vários cursos que a Aliança Latina promove para aquela instituição empenhada em melhorar o relacionamento com os seus pacientes. A sua associação, se não faz parte da Aliança Latina, venha para cá, venha para nós. Nós estamos aqui de braços abertos esperando por vocês. Aproveitem o 16º Fórum desse ano e uma boa tarde. Queridas amigas e amigos. Queridas amigos e amigas, a primeira vez que eu assisti um fórum, eu me senti sozinho, mas com vocês eu descobri que eu não estava sozinho, mas apenas que estávamos longe, mas somos muitos com o mesmo coração. Foram muitos sucessos que nós celebramos durante esses 15 anos, conversas, aprendizagens mútuas, compartilhamento entre todos nós, as ações de promoção, garantiram que os pacientes tivessem acesso às melhores condições de cuidado e medicamentos inovadores para a leucemia, para o linfoma, para o câncer de mama, para o ovário, para a próstata, para a doença de Crohn. E começamos como uma rede em 2006. Em 2009, já percebemos a nossa declaração, assinamos a declaração de Cartagena, que se ampliou em Lima, destacando para todos os tomadores de decisão
para os cuidados dos pacientes que nós representamos. Em 2014, nós mobilizamos todas as organizações com uma única petição e registramos, no mais importante, organismos internacionais como o UBS, ONU, etc. A nossa única preocupação era o cuidado com os pacientes em Venezuela, que sofrimos muito. Cada um de nós se preocupou pelo ser humano. E em 2018 fomos convidados para participar de uma reunião de cúpula nas Nações Unidas, onde nós pensamos na prevenção, e em 2020 fizemos um censo de todos os membros para ver o alcance e a oferta de serviços que a rede pode propiciar. Temos muitas razões para celebrar nossos 15 anos com o coração, de coração. Eu os convido a continuar compartilhando, construindo, aprendendo, cada um de nós, as experiências que nós temos deixado pelo caminho. Estou agradecido à Aliança Latina e espero me encontrar com vocês no próximo fórum. A gente se vê. Foi marcado por importantes avanços científicos que oferecem melhores oportunidades de recuperação e cura com pessoas com diversas doenças. Os sistemas de saúde estão sobrecarregados e com recursos limitados por parte do governo. E nesse novo cenário, a colaboração é crucial para assegurar que as pessoas tenham mais acesso rápido ao diagnóstico de tratamento. Como organização, aprendemos a nos relacionar com médicos, profissionais de saúde, governo, empresas e a população em geral. Todos juntos trabalhamos para encontrar soluções e é exatamente aí que nós conseguimos protagonismo neste esforço, porque depende de nós que as coisas melhorem de forma contínua. Os avanços em tecnologia nos permitem facilitar essa comunicação, são canais para informar sobre iniciativas e que cheguem para quem precisa das informações e para recolher dados, porque trabalhando com telemedicina, conferências digitais e tantos outros formatos. Nesse cenário é propício para que nós procuremos novas oportunidades e a Aliança Latina, a nossa rede, tem esse compromisso. Olá a todos, meus amigos da Aliança Latina. Eu gostaria de falar de vocês sobre a Declaração da Saúde na América Latina, uma iniciativa que foi construída e consensuada pelos membros da Aliança Latina e onde nós falamos sobre os princípios básicos e elementares mais muito relevantes e chave para garantir o acesso aos serviços de saúde de todos os pacientes da região. Entre esses princípios, que são 10 dessa declaração, está a equidade. A equidade é muito importante porque não deveria existir nenhuma diferença ao acesso de saúde por conta do nível socioeducativo, socioeconômico, ou por conta do lugar de procedência, da raça ou do sexo. É muito importante também tudo que está relacionado com acesso à regulamentação em termos de remédio de forma transparente, que permita contar com qualidade, segurança e eficácia desses remédios para os pacientes. Outro princípio é que os pacientes podem ter acesso a uma atenção integral e integrada, que tenham esse cuidado multidisciplinar que requer a grande maioria das doenças crônicas. O direito do paciente de participar das decisões sobre seu tratamento é algo muito importante e, como Aliança Latina, nós criamos importantes protocolos para que os cuidadores e pacientes recebam as informações necessárias para poderem participar da tomada de informação oncológica. Outro princípio da declaração é a oportunidade do diagnóstico. É algo chave, porque é um dos grandes problemas da nossa região e o acesso ao diagnóstico de forma tardia acontece para a maioria dos pacientes. O acesso ao diagnóstico oportuno é outro princípio muito importante e nós consideramos que vamos promover campanhas contínuas para que mais pacientes acedam de forma oportuna ao diagnóstico e cheguem ao tratamento. Pensando que o cenário da pandemia e os desafios gerados pela Covid ainda estão presentes.
Bom, mas tivemos alguns avanços importantes no último ano com a descoberta das vacinas. Alguns países já avançaram no plano de imunização da sua população. Houve diminuição nos casos de mortes e flexibilização nas medidas restritivas e a retomada das atividades econômicas. Porém, aqui no Brasil, em alguns países da América Latina, a vacina ainda não é uma realidade para todos. A pandemia gerou uma crise econômica e agravou a desigualdade social na região, aumentando os desafios dos pacientes que representamos e que eles têm sofrido cada vez mais com a descontinuidade dos remédios, dificuldade para acesso a exames, acesso a diagnóstico precoce e toda a paralisação e atraso nos seus atendimentos. Ao longo desses anos, a gente conseguiu acompanhar de perto o desafio dos pacientes, dos profissionais da saúde e das associações de pacientes. Com a ajuda das associações, realizamos uma pesquisa sobre o impacto da pandemia e conseguimos protocolar uma carta aberta por todos os membros da Aliança Latina para a OPAS, pedindo mais apoio e mais atenção para as necessidades dos pacientes na nossa região. Também apoiamos associações de pacientes nos seus países na defesa dos direitos dos pacientes que a gente representa em questões pontuais, com falta de medicamento, com falta de exame. Enfim, quando fomos solicitados, a Aliança Latina manifestou o seu apoio para esses países. Acredito que mais do que nunca precisamos nos unir como rede, nos apoiar, trocar ideia, pensar nas inovações que a tecnologia nos possibilitou para que a gente possa enfrentar melhor essa crise global, pensar como que a gente vai trocar experiência para poder trazer mais recursos para nossas causas, pensar em boas práticas para uma colaboração com inovação, com impacto e com sustentabilidade. E tudo isso faz com que a gente repense nesses 3 dias de evento a nossa atuação, os nossos projetos e pense em como nos reinventarmos. Então, é isso que a gente quer refletir aqui com vocês e pensar num evento muito rico que certamente cada um de nós vai ter pelo menos uma ideia nova para implementar. Nestes próximos 3 dias de evento, diversos líderes internacionais do setor da saúde pública, saúde privada e área social compartilharão conhecimentos, informações e experiências numa programação especial que certamente te inspirará a fazer algo melhor e diferente em sua organização. Serão mais de 20 horas de programação virtual, com a participação de 50 ou mais especialistas internacionais, com painéis de debate, exposições de casos de sucesso, palestras e workshops de capacitação estratégica, distribuídos em 17 sessões temáticas sobre capacitação de recursos, advocacy, estratégias de gestão, voluntariado, marketing, uso de dados, foco no paciente, inspiração e tendências do setor em saúde. Como destaques importantes da Aliança Latina, iremos apresentar também neste primeiro bloco um overview da rede. As ações da rede em 2021 e destaques do perfil das associações membro. A apresentação dos casos de destaque da rede, apoiados pelo programa Coach Leadership, em capacitação de planejamento e implementação de projetos, parcerias com o setor privado e advocacy. E, por fim, os resultados da pesquisa de impacto da Covid-19 no tratamento de pessoas com doenças crônicas não transmissíveis na América Latina no ano de 2021, com os principais achados e pontos de atenção na vida dos pacientes, nos profissionais de saúde e nas organizações sociais durante esse período. Teremos sessões de workshops de capacitação com especialistas renomados para ajudar você a elaborar a sua jornada do paciente, a cuidar da sua educação financeira e saúde da organização
e aprender sobre a essência do marketing digital. Ao longo da programação também teremos painéis, palestras para discussão de temas relevantes, principalmente esses: solidariedade local e doações, atenção centrada no paciente, os benefícios das parcerias, o desenvolvimento do terceiro setor em tempos digitais, uso de dados na gestão, advocacy, inteligência lúdica, utilização de dados abertos, sucessão e governança, avaliação de impacto social, medicina personalizada, reflexão sobre o propósito e sentido da vida e muito mais. Ao final de cada dia, haverá um espaço aberto de discussões, trocas de experiências entre os participantes. Fiquem atentos e nos acompanhem até o final do dia para receber o link de acesso para participar desses grupos de discussão. Convide a sua equipe e voluntários para também acompanharem os conteúdos. Desejo que vocês aproveitem ao máximo todos os conteúdos da nossa programação e tenham um ótimo evento. Olá, eu me chamo Deise Aipec, eu trabalho na Abrale, sou gerente da Aliança Latina e hoje eu vou apresentar aqui para vocês um overview das nossas atividades desse ano e contar um pouquinho da nossa trajetória. A Rede Aliança Latina ela trabalha focada nos pilares de capacitação, fornecendo as melhores ferramentas para apoiar os nossos líderes. Trabalha também formações em advocacy para inspirar a atuação da liderança local em advocacy em cada um dos países e a troca de conhecimentos, como que nós estamos fazendo aqui hoje nesse fórum. Temos importantes marcos históricos da rede que foram construídos com todos os nossos membros desde a nossa fundação em 2006, passando por importantes fases dessa história até chegar aqui hoje na celebração dos nossos 15 anos em 2021. Então, acompanhem conosco todas as atividades que nós teremos aqui hoje para mostrar para vocês. Quem é essa rede? Como é que ela está representada? Nós estamos presentes em todos os países da América Latina, como vocês podem ver. Temos também associações que estão nos Estados Unidos, Portugal e Espanha, que têm atuação aqui na América Latina e somos hoje 123 membros. Anualmente, a gente faz uma escuta de toda a nossa rede e é uma forma da gente obter informações sobre os desafios, as oportunidades, as necessidades, o que está acontecendo no nosso território, quais são as necessidades dos pacientes e das associações para que a gente possa orientar os nossos trabalhos, oferecer mais ferramentas de suporte a toda a nossa rede e também contemplar e saber quais são as tendências do que está por vir, né? O que os nossos membros estão fazendo. Nessa avaliação, é muito importante também que nós fazemos uma escuta dos membros do relacionamento deles com a Aliança Latina. E a gente pode observar aqui nesses gráficos tabulados que mais de 90% deles consideram a rede muito importante, muito importante para eles. Perguntamos também a avaliação de impacto positivo para eles após a entrada na rede. E como a gente pode ver, a sua maioria aqui, quase 80%, avaliou em nota 5 e 4, o quanto foi positivo para eles após a entrada na rede Aliança Latina. Perguntamos sobre os benefícios mais importantes para esses membros e foram destacados aqui o fórum, que é esse que nós estamos aqui presente acompanhando hoje, com 88% de resposta. Muitas outras atividades elencadas, mas destacando aqui a importância de intercâmbio entre pares de organizações sociais, com 87%, ser membro de uma rede internacional de pacientes, com 89%, e esse apoio que nós oferecemos em ferramentas de capacitação e gestão para as associações. E qual é o perfil desses membros? Então vamos olhar um pouquinho para esse perfil. As principais patologias representadas estão aqui, 53% cânceres no geral, 33% câncer no sangue, 27% doenças raras e 26% doenças crônicas não transmissíveis. Essas são as principais patologias, mas no detalhe são mais de 100 patologias representadas que alcançam 12 milhões de pacientes na região latino-americana. Olha só a potência dessa rede, desses membros que fazem parte dessa rede. E qual é o território de alcance? Então, a grande maioria delas, 68%, tem uma atuação nacional,
O que isso quer dizer? Que nós estamos em todos os países da região latino-americana e que a maioria dos nossos membros tem uma atuação nacional e consegue, através dos seus trabalhos, atender pacientes em todo o território nacional de seus países. Principais serviços oferecidos, nós temos uma gama aqui enorme, importante, a maioria delas de serviço de apoio ao paciente, mas a gente destaca alguns deles, como por exemplo, 89% deles está oferecendo apoio emocional e psicológico para os seus membros, entendendo que para além do tratamento a gente precisa fazer um suporte emocional. 72% oferece orientação a respeito da jornada do tratamento para o paciente. 75% trabalha em ações de advocacy para melhorar a saúde, o acesso desses pacientes. 72% faz serviços de formação e educação para o paciente. 81% realiza campanhas de sensibilização e educação para paciente. E mais importante ainda, o nível de organização e qualificação dos nossos membros, eles também fazem isso para profissionais da saúde, o que é muito importante. Boas práticas em gestão, mapeadas na rede. A maioria das nossas organizações tem um comitê científico multidisciplinar para ser consultado, de pacientes e médicos e outros profissionais. Por que isso é importante? Sempre que a gente cria um projeto, pensa uma nova ação, uma inovação, é importante a gente ter o olhar do paciente, o olhar do profissional da saúde, para que a gente consiga levar cada vez um projeto mais adequado, mais alinhado para o nosso público. Temos um contraponto importante aqui, porque 40% deles relata que ainda não tem. Então fica a dica para que conversem com os colegas, conversem com a nossa equipe para como montar esse comitê científico. Organização de registros é uma prática que a gente sempre incentiva e reforça muito na Aliança Latina, que é importante que a gente registre tudo, a gente precisa de dados, precisa de informação. Então, a maioria deles tem registro de pacientes, registro de médicos e outros profissionais, e isso torna toda a atividade da organização mais robusta e mais assertiva. Dentro de boas práticas ainda, quase 80% tem planejamento estratégico e mais de 70% também tem relacionamento com outros membros e troca experiência com outros membros da rede. Advocacy é um ponto importante que a gente precisa olhar e é um ponto importante que a Aliança Latina sempre defende e traz formações. Mais de 70% deles têm uma cadeira de representação e mecanismos de controle social. E também 68% deles têm pessoa dedicada a fazer o advocacy. Então, se a gente quer trazer mudança para a questão da saúde, para o acesso do paciente, a gente precisa investir em advocacy, tem que ter pessoa dedicada e a nossa rede está mostrando que está desenvolvendo isso em seus países, em suas regiões. Estrutura de equipe. Aqui a gente observa alguns desafios e esses desafios eles conversam também com a situação da crise econômica que a gente está vivendo, quase 2 anos de pandemia prolongada. Então, estrutura de equipes, empregados remunerados nas organizações. A gente tem um dado sensível e sério, 44% deles não tem nenhum empregado registrado, mas 35% aproximadamente tem até 5 funcionários registrados remunerados. Isso é um porte de uma micro, pequena empresa, então já mostra uma estruturação importante e os outros têm mais funcionários. Uma forma da gente compor os braços que a gente não tem é trabalhar com voluntários e entender que o voluntariado não é só aquele pontual e que a gente pode ter um programa de voluntariado desde as funções mais simples, mais básicas, mas até aquelas mais sofisticadas. Então, pensar no voluntariado como um braço, estruturar isso como programa e trazer saberes que a gente não tem para dentro da nossa organização. Então, aqui o que a gente observa nesse gráfico é que quase 40% trabalha com aproximadamente 10 voluntários e outros 26% de 11 a 20 voluntários. Orçamento, outro ponto sensível. Então, a gente tem aqui 18% que tem 0 de orçamento captado em 2020 e 37% que captou até $10 mil. Isso reflete, isso é reflexo da pandemia, né? Então a gente tem aqui uma redução nos orçamentos e um efeito em cascata. Vocês vão ver mais informações ao longo do fórum, outros estudos que nós vamos trazer também para compartilhar.
Perguntamos também sobre o orçamento previsto para esse ano, então algumas ainda continuavam prevendo 0 de orçamento e outras até $10 mil dentro do cenário que estão vivendo. Diversificação das fontes de recursos, então tem várias aqui, mas algumas destacadas mais importantes. A gente tem aqui 72% de doações de pessoa física, a gente viu esse número crescer em doações de pessoas físicas, principalmente nesse momento de pandemia, então temos uma maior generosidade das pessoas, uma maior preocupação das pessoas e estão abrindo aí outras formas de se organizar e captar recursos para isso. Patrocínio da indústria farmacêutica com 63%, patrocínio de outras empresas com 52% e venda de produtos com 43%. A gente observa que algumas outras atividades, como eventos sociais, que eram fontes importantes de recurso, elas estão muito reduzidas em função desse cenário de restrição social. Agora, entrando mais a fundo, né, quais são os desafios organizacionais que nós temos? Mapeados pelos nossos membros, dito pelos nossos membros. A gente tem desafio, limitação de recursos para todos, 91%. Realmente é um fato. Organização e gestão, que mais? Ferramentas de comunicação e marketing, relação com o governo e tomadores de decisão. E depois a pergunta sobre as principais necessidades de apoio e gestão. Então são várias, todas elas são importantes e a gente trabalha com todas elas para oferecer esse suporte para os membros. Temos aqui planejamento estratégico, 50%, planejamento financeiro, quase 50%, planejamento de redes sociais, elaboração de projetos, comunicação e marketing, captação de recursos, 68%, gestão de recursos humanos, governança, sucessão, advocacy, medição de impacto, trabalho em rede, alianças colaborativas, ferramentas tecnológicas e criar inovação. São muitos desafios. Mas a boa notícia é que muitos desses desafios que vocês reportaram, a gente vai trabalhar na programação ao longo do fórum. Então, nós teremos aqui especialistas debatendo sobre captação de recurso, como inovar, como melhorar a sua comunicação, como trabalhar com ferramentas de marketing digital, como trabalhar a sua governança, como trabalhar a sucessão. Vamos trazer um case aqui, o case da nossa fundadora, da Merula. Sessões de advocacy, trabalho em rede e muito mais. Então, esse é o retrato da nossa rede. Somos todos nós aqui, os 123 membros. Sejam muito bem-vindos ao nosso fórum e espero que aproveitem muito essa experiência. Juntos somos mais fortes. Muito obrigada. Muy buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Pacheco. Yo soy consultor de la Alianza Latina, específicamente para el coaching leadership y algunos desarrollos organizacionales. Hoy específicamente hablaré para ustedes sobre lo que estamos haciendo del coaching leadership en el 2021 y antes me encantaría dejar el siguiente mensaje. Deixar a segunda mensagem para os pacientes, e sempre com enfoque aos pacientes. Esses líderes podem ser os pacientes que cuidam de uma pessoa muito especial e que há 10 anos eu tenho tido a oportunidade de conviver e aprender muitos com eles. Eu, como paciente de neurologia, também entendo qual é a necessidade de poder representar e defender os direitos de um paciente frente a uma sociedade tão diversa. Então, nesse sentido, eu gostaria de deixar a minha admiração e meus especiais saudades e aos top 10 da América Latina, porque entendemos que cada vez que se desenvolve, o impacto na sociedade faz com que a sociedade seja mais evoluída. Obrigada por estarem aqui, cobrindo todos esses temas. E sobre o tema essencial que vemos hoje, como eu falei, faz 10 anos que eu estou na Aliança Latina e faz 6 anos que temos esse projeto de coaching leadership. Já treinamos várias associações de pacientes com mais de 100 líderes que passaram por essas orientações e que vieram de 14 países. O programa consiste em 12 meses divididos na parte de introdução intuitiva do conhecimento e os outros 6 meses a 8 meses nós vamos fazer a implementação desses conhecimentos. Fazemos 4 conferências coletivas, além das sessões individuais, e um webinar onde nós apresentamos normalmente em janeiro, isso vai acontecer em 2022, onde as top 10, que vocês vão conhecer em alguns instantes, apresentam seus resultados, impactos nos programas
orientados pelo Coaching Leadership. O programa oferece 3 temas essenciais. O primeiro é o planejamento e implementação de projetos para conseguirmos os resultados e os impactos em benefício dos pacientes. O segundo programa é um programa relacionado ao desenvolvimento das parcerias no setor privado, além das farmacêuticas, onde implementamos o desejo de ampliar a pizza, como dizemos nós, ou seja, manter o que nós temos, essas boas relações com a aliança e parcerias com as farmacêuticas, mas também outros setores que nos apoiem. E, por último, a advocacy na sua organização para que se possa defender e atender essas necessidades de defesa dos pacientes de cada uma das patologias. Como princípio, o que nós fazemos? Além da parte intuitiva do conhecimento, nós temos ferramentas, e 2 desses 3 temas, nós temos o dashboard, um indicador de desempenho, e nos usamos a analogia do painel de controle de um carro, que todos conhecem. Que você dirija ou não, todos nós sabemos que na frente do volante nós temos esse indicador de desempenho que vai nos levar além dos projetos de forma organizada. E os 2 temas relacionados à advocacy e a planejamento usam essa ferramenta. Outra ferramenta que criamos é o que nós chamamos carinhosamente de PEP, que é um anacronismo entre o perfil para poder definir a prospecção de empresas. PEP é uma liderança de aliança, onde o trainee, o participante, aprende a diferenciar 11 setores produtivos no qual podemos prospectar empresas e que possamos definir recursos que muitas vezes vão além do financiamento, recursos de várias formas que podem compartilhar. Ele também oferece a relação, o que esperar, fazer um engagement, um comprometimento ou adequação para trazer a pessoa dessa empresa e fazer com que ela vire defensora dessa causa e, evidentemente, criar a influência necessária dentro da empresa. E o terceiro ponto são as parcerias. Os participantes conhecem 4 níveis de complexidade, desde a mais simples à mais complexa, e o objetivo de gerir essas 4 tipos de parcerias é fazer liderança, ter a oportunidade de conduzir essas relações de forma enfocada no paciente. Essas são as ferramentas que nós trazemos, e a última ferramenta que é comum para os 3 grupos, os 3 temas, é o CIV. E com esse CIV, os 3 grupos de participantes do Coaching Leadership vão praticar constantemente, principalmente na etapa de implementação dos seus projetos, essa notável forma de manter o contato ou manter a chama acesa dentro das empresas com grupos que se comprometem com aliança, com parceria. Esses 3 passos que são justamente de poder simplesmente conectar, integrar e vincular os diferentes momentos que estamos operando nos projetos. Esse CIV é praticado simultaneamente entre todos esses grupos durante a implementação dos projetos de Coaching Leadership. Aqui vamos falar, então, cada um dos 3 grupos. O primeiro grupo que nós temos aqui é o grupo A, que desenvolveu os projetos com o fundamento do Coach Leadership e administrou. Temos da Minas Gerais, a Allende, que com patologia são as inflamações intestinais. Temos Celebrando a Vida, que vem da Bolívia e trabalhamos com eles também. E temos a GATSE com pacientes de reumatismo do Ceará, do Brasil. Esses 3 magníficas associações desenvolveram seus projetos de uma forma bastante contínua. E acreditem, não é fácil todos os meses ter um coach na sua tela. Então, esse é o primeiro grupo que está mostrando que vale a pena participar. Temos uma prova disso, uma amostra de Allende,
que foi desenvolvida justo com esses direcionamentos do Coaching Leadership, um programa que nada mais é ensinar os pacientes como navegar de forma efetiva dentro das redes sociais. São práticas, cursos, para que eles possam conhecer e reconhecer esse ambiente e serem proativos dentro da patologia que eles representam, que são as infecções intestinais. Então, muito bem, eles desenvolveram muito bem esse trabalho e esperem só para ver agora o webinar de janeiro para vocês perceberem como foi criado isso e chegou a esse resultado. Aqui nós temos um vídeo, testemunho 1, vamos passá-lo. Olá, eu sou a Júlia Assis, presidente da ALENDE, Associação do Leste Mineiro de Doenças Inflamatórias Intestinais, no Brasil. A ALENDE, novamente, pela segunda vez, teve a oportunidade de participar do Coaching Leadership. E para nós foi uma oportunidade incrível de desenvolvimento, de organização e de capacitação de uma associação que está no interior do Brasil e que provavelmente não teria nunca acesso a esse tipo de programa tão rico e que a gente consegue aprender tanto durante todo o processo. O Coaching Leadership, para nós, ele foi de profundos ensinamentos. São reuniões mensais onde a gente consegue discutir cada passo que temos para a implantação de algum projeto. No nosso caso, foi um projeto piloto, o Navegador ALENDE, e foi uma oportunidade incrível poder discutir estratégias de ação, discutir formas de atuação para poder melhorar e profissionalizar cada vez mais, não só a nossa associação, mas apresentarmos um projeto de forma bem profissional, de forma efetiva. A ALENDE, ela teve a oportunidade de se encontrar mensalmente. Um dos maiores aprendizados que o coaching nos dá, eu acredito que seja o dashboard, porque o dashboard, você consegue colocar todas as suas ideias ali no papel, onde você quer chegar, e ele te orienta a cada passo, onde você tem que melhorar, cada passo que você tem que dar, e principalmente no final, no encerramento do projeto, a gente consegue olhar onde começamos, qual caminho trilhamos e onde conseguimos chegar. Então, o dashboard é uma ferramenta incrível de organização da associação. Para nós trabalharmos dessa forma organizada, aprendendo estratégias e podendo discutir com quem já tem experiência, além de integrar com o grupo, de poder discutir e conhecer os projetos das outras organizações, foi um processo incrível de aprendizado. E eu novamente venho aqui agradecer a oportunidade e dizer que a ALENDE está sempre tentando trabalhar de forma o mais comprometida possível para que a gente possa participar várias vezes desse processo que é incrível para todos nós. A dica que eu deixo para todas as associações é: compra um programa compromisso para ficar entre as top 10, porque aí você vai ter acesso a todo esse conteúdo incrível, todo esse conteúdo que profissionaliza e que te ajuda a desenhar o projeto, a desenhar todas as execuções e trabalhar de uma forma muito mais assertiva durante a organização, a execução e depois que o seu projeto, que a sua organização terminar. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, agradeço ao Ricardo, agradeço a toda a equipe da Aliança Latina pela oportunidade da ALENDE estar presente entre as top 10 e novamente participar do Coaching Leadership. Um abraço. Muy bien. Muchas gracias, Julia, de ALENDE. Obrigada, Júlia, da ALENDE. Como a gente diria no México, demais esse vídeo. Obrigada por esse reconhecimento, informações úteis. Vamos seguir agora sobre Coaching Leadership e agora vamos para o grupo B, que desenvolveu as alianças estratégicas, as parcerias com o setor privado. E temos aqui 4 associações magníficas, de Minas Gerais, a ARUR, do Chile, Santiago Anagro, e da Colômbia, nós temos a FUN colombiana, e do Rio de Janeiro, Petrópolis, Grupo Arge. Esse grupo
se juntou e buscou desenvolver as suas parcerias estratégicas para que pudesse implementar mais apoio aos seus pacientes. Então, aqui a Anacror, que é uma delas, que estava aqui e já tem feito um trabalho incrível de inclusão dos jovens e crianças com artrite juvenil nas escolas e na sociedade. No caso específico com o que nós desenvolvemos com o Coach Leadership, nós fizemos uma associação e nós fizemos uma parceria com a marca Falabella, que é muito importante no Chile e na América Latina, e teve uma parceria de produtos para na associação e dentro dos escritórios para que os pacientes pudessem desfrutar do acesso a produtos especiais, a preços convidativos, e também se abriu à sociedade local com o apoio da prefeitura. Mais pessoas conheceram a Anacror e hoje sabem como podem ajudar a associação, e isso expandiu e multiplicou os resultados e o apoio dos pacientes defendidos por Anacror. O próximo exemplo que nós temos aqui vem de Minas Gerais, com Arur, que já demonstrou aqui que é vencedora de um importante prêmio da Pfizer com a inovação social. Tem um caso específico sobre o desenvolvimento da aliança com marcas influentes, é que eles estão trabalhando com muita força com dois grupos. É a Unimed, que é uma associação médica que cobre o território nacional, bastante importante, e desenvolver essas parcerias. E outro grupo é um grupo de comunicação forte que se chama Bandeirantes, e com essas duas parcerias, eles estão ampliando o seu espectro de atividade e de suporte aos pacientes que eles defendem. Muito bom trabalho da Arur. E o próximo exemplo é da Gruparge. Gruparge, de uma forma muito interessante, se concentrou em permitir experiências das pessoas da sociedade para que elas compreendam qual é a defesa dessas patologias do reumatismo e a osteoporose. Um exemplo que eles trouxeram e desenvolveram foi o MIC, Movimento Informação e Conscientização sobre as Doenças Reumáticas. E o interessante desse projeto que desenvolvido foi uma ilha perto do Rio de Janeiro, e eles trabalharam diversas atividades, e o interessante é que desenvolveram parcerias em dois níveis. Um primeiro que vocês veem aqui, de realização com outras 3 associações de pacientes. Houve uma causa comum abraçada então a parceria abraçada por 4 associações, e o segundo nível dessas outras empresas abertas do mercado que oferecem serviços à sociedade que não estão relacionados com a indústria farmacêutica, mas quiseram apoiar essas associações. Então, um trabalho excelente desenvolvido pela Gruparge, e vamos ouvir agora um novo vídeo, um novo testemunho. Olá, meu nome é Nilma Rodrigues de Oliveira, eu sou idealizadora e gestora da Arur, Associação dos Reumáticos de Uberlândia e Região. Nós estamos no Brasil, no estado de Minas Gerais, Triângulo Mineiro, na cidade de Uberlândia. Há 25 anos atuamos em favor dos pacientes reumáticos, através de orientação, projetos educacionais, através de advocacy, onde asseguramos os direitos básicos do paciente na sua condição de doente. Como fomos presenteados com o curso do Coach Leadership, ainda nos trouxe muito orgulho, que é uma sensação de bem-estar, de estar fazendo corretamente, de dever cumprido, ainda fomos presenteados com o curso do Coach Leadership, que um dos maiores apoios que nós aprendemos nesse curso foi olhar para fora da caixinha e apresentar a Arur de forma diferenciada, onde nossos parceiros reconhecem o valor do nosso trabalho, a importância dele e a importância das parcerias, que é uma troca de benefícios. A Arur leva para dentro das empresas, né, a educação em saúde, o controle, a informação, a orientação sobre as dores crônicas e doenças reumáticas. E a Arur tem a parceria, seja ela em dinheiro, seja ela como for, né, para apoiar os nossos trabalhos, para que a gente possa executar com tranquilidade, com eficiência e ter a segurança de que a gente vai poder seguir nessa jornada por muitos e muitos anos.
Com o curso do Coach Leadership, uma dos maiores benefícios que nós tivemos foi o aprendizado, o olhar fora da caixinha. Isso trouxe para nós um norte muito importante e chegamos na efetivação de parcerias extremamente importantes para o nosso trabalho, de empresas conceituadas, como por exemplo a Unimed, a UNA, a Universidade em EAD, e estamos com uma parceria em andamento com a Natura, que nos trouxe muito orgulho, muita satisfação. Quero dizer muito obrigada à Aliança Latina por ter podido proporcionar, por nós termos sido merecedores de estar entre as top 10 e ser premiados com esse curso. Nós temos hoje um trabalho mais profissional, mais voltado para a busca de novas parcerias, e o nosso trabalho só está iniciando. Daqui para frente, muitas parcerias efetivas e concretas virão. Aqui o nosso trabalho é realizado em equipe! Muito bem, muitas graças, nossa estimada amiga Nilma. Obrigada, Nelma. E como a gente diz na Colômbia, foi super legal. Pontuou um dos principais pilares dos benefícios mútuos, que é como desenvolvemos as nossas parcerias com o Coach Leadership. E outro ponto que ela mencionou é sobre expandir as ideias, pensar fora da caixa. E são experiências que vão além do que nós aprendemos e sim do que nós praticamos. E é isso que tem dado muito certo com a ARUR. Seguindo com os nossos temas, temos aqui o próximo grupo que vamos mostrar. É o grupo C, que está enfocado em advocacy de forma mais estratégica. Temos aqui Metamorfoses da Costa Rica, a Zona PAC do Panamá, que aproveitou e celebrou seus 32 anos durante o projeto que nós desenvolvemos no Coach Leadership, e Vidas Raras de Guarulhos, São Paulo, que trouxe as suas necessidades e sua pontualidade para esses pontos. Temos aqui um exemplo interessante de como trabalhar com advocacy, colocando isso em favor dos pacientes para conseguir as mudanças necessárias para proteger e defender os direitos dos pacientes. Um pouquinho aqui para mudar o meu slide, ainda não deu. E vamos ver, esse grupo é precisa de mais demonstração. Vamos para o próximo. Agora sim, muito bem. O primeiro exemplo que queremos mostrar de desenvolvimento é da Zona PAC do Panamá, que já desenvolveu durante seus anos de atuação um empreendimento espetacular de pacientes, ajudando aos pacientes que têm voz ativa. E o que se desenvolveu com o Coaching Leadership é a Lei número 59, que pôs em evidência as normas de proteção trabalhistas para as pessoas com doenças raras e crônicas. E, apoiados nesse projeto, podemos também criar os workshops sobre o papel dos pacientes empoderados, reforçando que a consciência desse paciente vai conseguir fortalecer essas mudanças de advocacy que nós buscamos. O próximo ponto que temos é a Metamorfoses da Costa Rica, que se concentrou na detecção precoce para trazer grandes benefícios aos pacientes e à sociedade. No caso específico do Coaching Leadership, se desenvolveu um programa no qual se levou esse conhecimento, esse empoderamento para a detecção, diagnóstico precoce para regiões mais afastadas que tinham dificuldade até no diagnóstico remoto. Então, seguindo todos os protocolos sanitários, eles conseguem executar esse projeto de forma de grande magnitude, criando grandes mudanças com grande impacto na sociedade. E agora vamos ver, então, o nosso terceiro vídeo, nosso terceiro testemunho, que é justamente de metamorfose.
Eu sou Dejanira Zúñia, fundadora da Associação Metamorfose da Costa Rica. É um prazer para mim ter sido eleita aqui com a nossa organização como top 10 da Aliança Latina e ter reconhecido o nosso trabalho a nível internacional. E esse trabalho que nós desenvolvemos durante os anos em benefício dos pacientes que sempre serão nossa ração e nosso motor de estarmos vivos. E como nós nos beneficiamos com esse projeto de Coaching Leadership em termos de associação. Muitas vezes, como associação, nós fazemos muitos trabalhos e em várias áreas de atividades, mas não sabíamos exatamente como nos concentrar no que queríamos fazendo e não saber se aquilo que nós fazíamos realmente se baseava nos 3 pilares importantes e se isso nos situava dentro do programa. E para nós isso foi muito importante, usar essas ferramentas que nos permitiram de trabalhar durante esse ano, com todo o apoio do Ricardo e, claro, da Aliança Latina, como proporcionando esse programa, e isso nos orientou com essas ferramentas e sempre visualizando, através dessas diferentes ferramentas, como poder executar esses programas, esses projetos que a gente tem na cabeça, como colocar isso no papel. E nós íamos trabalhando aos trancos e barrancos, mas sem conseguir encaixá-los em determinadas áreas. Para nós, essas ferramentas e como executar pouco a pouco foi de muita significância para a nossa organização. Benefícios que recebemos, porque todo o tempo que nos foi dedicado, quando a gente teve toda essa engrenagem montada, a logística para poder programar com nossos companheiros e companheiras de outras organizações a nível América Latina, e essa personalização da atenção que nos foi oferecida nesse trabalho que estamos elaborando e que em breve poderemos mostrar, e foi de grande importância para que a gente pudesse visualizar o trabalho da associação a nível América Latina e de outras associações, porque nós vamos aprender umas com as outras. Aquelas que estão mais à frente podem também compartilhar. Eu repito e mantenho que cada dia nós aprendemos algo novo com o que nós estamos trabalhando, dos pacientes, das organizações, de grandes líderes que nós conhecemos e dos líderes que vieram aqui trabalhando com a Associação Metamorfose, que nos permite compartilhar com nossos membros e sempre em benefício do paciente, para que esse paciente saia mais empoderado, com maior conhecimento. Isso vai ser de grande importância e não ficar apenas concentrados nessa zona de reconforto, e sim levar essas informações a outros níveis, como para a criação de novos líderes e que poderão ser essa voz que vai propagar esse trabalho que nós realizamos e que se ampara nesse projeto de coaching que é tão importante para nós. E é de grande importância o benefício que, como associação de pacientes, nós teremos e o impacto a nível nacional que nós consigamos com o conhecimento das ferramentas e poder viabilizá-las e executá-las em nosso projeto. O projeto que queremos culminar na parte de preparação e que será apresentado em breve, como já fizeram outras organizações, e que nós sabemos que será de grande benefício para os pacientes e para os grupos de paciente. E tomara que seja uma informação, uma atitude que não seja só nossa, mas que se replique, essa retroalimentação, esse feedback que nós recebemos, essa preparação profissional, além dos outros líderes, tem sido de grande importância. E cada vez
vamos aprendendo algo novo. Então, muito obrigada, Ricardo. Obrigada à Aliança Latina e a todas as outras associações de pacientes e ao nosso programa de Coaching Leader. Muito bem, obrigada, Janira. Como diríamos na Argentina, por seu incrível vídeo. Excelente, obrigada por ter pontuado o que foi importante para vocês nesse desenvolvimento. E uma das coisas importantes do que ela citou é sobre a personalização, a customização que nós desenvolvemos, viver o momento do participante dentro do grupo, dentro do programa Coaching Leadership é muito importante. Chego aqui no final da minha apresentação, deixo meu muito obrigada a todos os pacientes, a todas as associações e a todos que participaram, e espero que nós consigamos sempre fazer as mudanças necessárias através das associações, porque é isso que nos faz evoluir como sociedade. Um excelente... Eu vou apresentar para vocês um projeto colaborativo que foi desenvolvido com o apoio de todos os membros da Rede Aliança Latina. Nós realizamos uma pesquisa sobre o impacto da pandemia no atendimento de pessoas com doenças crônicas não transmissíveis na região latino-americana e fizemos isso com a visão dos pacientes, dos profissionais da saúde e incluímos um capítulo a mais sobre a visão das organizações, o que está acontecendo dentro das organizações. Essa pesquisa ela teve dois momentos. Ela teve uma primeira fase no final do ano passado, no último trimestre, foi apresentado no fórum do ano passado, e depois um segundo momento no meio desse ano, como uma primeira e segunda onda desse impacto. Todos os resultados estão expressos na forma de número absoluto e porcentagem, e nós fizemos uma espécie de um farol. Então, verde, o melhor cenário, o cenário esperado, o cenário de menor risco. E vermelho, o cenário de maior risco, o cenário não esperado, mais crítico. Vou apresentar para vocês, então, essa comparação de cenários na visão dos pacientes. Nós tivemos uma maior participação na primeira fase, que foi no final do ano passado, em relação à segunda fase, que ocorreu no meio desse ano. Essa pesquisa ela ocorreu da mesma forma com língua castelhana, em espanhol e em português, e nós fizemos a tabulação desses resultados. Os participantes, o perfil, a maioria deles é paciente, mas também nós temos o cuidador e o familiar. Esses percentuais não diferem muito da primeira e da segunda fase. Sistema de saúde dos respondentes, a maioria no sistema público, mas a gente também tem sistema privado e sistema misto. Patologias dos pacientes. Na primeira fase, um número maior de doenças crônicas não transmissíveis e doenças raras foi respondida por esse grupo de pacientes em relação a cânceres. E na segunda fase, nós tivemos um grupo mais homogêneo de respostas. Em relação ao tratamento, foi perguntado para esses pacientes se houve alguma intercorrência, se o tratamento foi afetado. Na primeira fase, que foi final do ano passado, 26% relatou que sim. E agora, na segunda fase, o que nos chama a atenção é que 41% deles relatou que sim. O que a gente esperava nesse momento, com vacinação, com campanhas de imunização, é que essa situação melhorasse. Mas a gente vê um reflexo aqui dos problemas no atendimento em saúde, nesse cenário em que a gente está, de uma pandemia ainda em ocorrência. Sobre o uso de medicamentos, ida ao sistema dos serviços ambulatoriais, não houve muita diferença. 79% deles, 78% deles relata problemas no uso de medicamentos. Perguntamos se eles tiveram opção de tratamento por teleconsulta. Então não teve muita diferença, mas a maioria deles aqui na primeira fase, 68% diz que não, e na segunda fase também diz que não. E para a gente é um dado interessante para a gente analisar, porque a telemedicina veio com todo o vapor durante a pandemia, é um recurso importante para os pacientes e nos alerta, nos chama a atenção por que não está sendo oferecido agora, uma vez que foi um instrumento importante que foi iniciado lá no começo da pandemia. E um pouco do reflexo que pode responder essa segunda pergunta é se o paciente contraiu o Covid durante o tratamento. Na primeira fase, apenas 7% diz que sim.
e na segunda fase, 24% contraíram Covid. Será que a telemedicina, a teleconsulta não ajudaria a preservar esses pacientes que têm risco maior de uma outra forma, né? Poupá-los de uma ida a um centro médico se ele precisa de uma consulta com um especialista? Agora a resposta das mesmas perguntas pelos profissionais de saúde. Então, da mesma forma, nós tivemos uma primeira fase e uma segunda fase. Na primeira fase, nós tivemos mais respostas em relação à segunda. O sistema de saúde desses profissionais, ele é misto, vamos assim dizer, tem profissional do sistema público, do sistema privado, do sistema misto, de uma forma bem distribuída nessa amostra. Patologias que eles atendem, na primeira fase uma participação maior de outras doenças crônicas em relação ao câncer e nessa segunda fase uma distribuição maior e uma representatividade maior de todas as patologias que nós estamos falando aqui. Na opinião dos profissionais de saúde que estão dentro dos centros de tratamento, o tratamento foi afetado sim. E continua sendo afetado. Na primeira fase 64%, nessa segunda fase 65%. Então são os profissionais dizendo que temos problemas, além dos pacientes dizendo que temos problemas no atendimento. Tipo de mudança. Vocês podem observar aqui que na primeira fase, nenhum deles disse que não teve tipo de mudança. Tivemos muitas, né? Pelo menos uma, 90% deles disseram que tiveram mudança. Na segunda fase, essas mudanças vieram melhor qualificadas para a gente. Então a gente tem aqui 56% mais de uma mudança, remarcação ou cancelamento de cirurgias, remarcação ou cancelamento de consultas médicas, remarcação ou cancelamento de exames. Isso é um dado muito importante, né, de como está o acesso aos serviços de saúde dos nossos pacientes na região latino-americana. Oferta de teleconsulta para os pacientes, olha só os profissionais de saúde dizendo que na primeira fase 28% não ofertou e que esse número de não oferta aumentou em vez de diminuir, uma vez que a gente já tem um recurso instalado, profissionais capacitados e condições de fazer a teleconsulta. E outra pergunta também, se o centro poderia ter oferecido home care para poupar esses pacientes, para melhorar a situação deles, para preservar a segurança desses pacientes. Então, o ano passado, que era um ano onde todos os sistemas de saúde estavam colapsando e necessitavam se contingenciar em relação ao impacto da pandemia, esse ano a gente já tem aprendizado e esse aprendizado não está sendo efetivado. Então, está se ofertando menos, está se tendo menos condição de oferecer. Teste para Covid dos profissionais, olha só outro ponto que é um pouco assustador, né? No primeiro ano, onde nem tinha teste para todo mundo, 30% dizia que não estava sendo testado, e esse número aumentou esse ano, continuam não sendo testados também. Então, quais são os aprendizados que a gente está tendo com a Covid, com a pandemia? Depois, a questão do apoio psicológico profissional. O ano passado, eles relataram, 70% deles relatou que não teve nenhum tipo de apoio durante a pandemia. E esse apoio continua não acontecendo e ele piorou. Então, como que a gente vai cuidar dos profissionais da saúde para que eles consigam cuidar da gente? A gente está vivendo uma crise sem precedentes, né? E a gente precisa desse profissional bem cuidado, bem amparado, bem orientado, né, nas suas emoções, na sua saúde mental, para que ele consiga oferecer o serviço que todos nós precisamos. O que nós fizemos com essa informação? Então, no final do ano passado, quando nós apresentamos esses dados no fórum, já acendeu um alerta importante. Iniciamos a estruturação da segunda fase da pesquisa, contemplando alguns outros olhares, porque algumas coisas já tinham mudado também. Organizamos uma reunião com os membros, fizemos uma carta aberta, enviamos essa carta aberta para a OPAS, para a ONU, para a FAO. E nessa carta nós pedimos uma priorização dos países da região latino-americana, no sentido de preço da compra das vacinas, criação do plano de imunização para os países e, principalmente, uma priorização para esse grupo de pacientes de doenças crônicas não transmissíveis, para que eles tivessem priorização dentro da criação das agendas de imunização de cada país. Esses pedidos foram respondidos, nós recebemos uma carta da OPAS, da Diretoria de Doenças Crônicas para a região, reforçando o nosso papel de importância na região, e foi uma das formas que nós conseguimos trazer esse suporte para a rede e dar evidência do problema. Outro mecanismo que nós fizemos também para disponibilizar para os membros foi a criação do dashboard interativo, onde cada pessoa poderia acessar a informação.
Esse dashboard que vocês estão vendo aí agora, que tem um QR Code, se você tiver ele no seu celular, você já pode escanear e abrir a nossa pesquisa. Qualquer um que estiver assistindo vai poder consultar isso por país, por patologia, na visão do paciente, do profissional da saúde. E com essa ferramenta, cada um de vocês, cada um no seu território tem condição de acionar o seu tomador de decisão local, o seu governante, acionar a mídia e buscar trazer luz para o problema que você está enfrentando na sua região. Agora, o impacto da pandemia nas organizações sociais. Esse é um desdobramento importante que muita gente não está falando. Muitas pesquisas aconteceram durante a pandemia e o reflexo de uma baixa resposta que nós tivemos nessa segunda fase é isso, porque nós estamos em um momento digital. Então, qual a melhor forma de você saber o que está acontecendo numa pesquisa? Vários tipos de pesquisa. Então, desde o começo a gente queria saber o que estava acontecendo com os pacientes, mas a gente também precisa saber o que está acontecendo com as nossas organizações sociais, porque são elas que apoiam os pacientes. E muitos problemas foram relatados. Então, a gente tem aqui 69% deles dizendo que houve redução de projetos e atividades da organização que eles atuam, 59% redução na captação de recursos, 50% suspensão das atividades, ou seja, paralisação das atividades. Lembrando que a maioria dessas organizações são formadas por pacientes e têm pacientes, e são os pacientes que correm maior risco contra a Covid. Desafio de apoiar o paciente de forma remota, então 47% não somos somente nós, organizações sociais, que precisamos nos adaptar ao remoto, o paciente também. Então, se você atende ele na sua sede, com programas na sua sede, e você passou para o remoto, esse paciente não necessariamente está dominando as ferramentas digitais para conseguir ter esse seu suporte. Então, é um desafio duplo. Impacto na saúde mental dos colaboradores foi relatado e a gente está vendo isso, né? A ONU já vem falando da saúde mental antes mesmo da pandemia como uma próxima pandemia. Está o alerta para todo mundo, as empresas estão olhando para isso também, a gente precisa falar de saúde mental e cuidar da saúde mental, principalmente de quem cuida, as organizações sociais, assim como os profissionais da saúde, as nossas organizações sociais de apoio ao paciente. Que mais que nós temos aqui? Adiamento e lançamento de novos programas, falta de ferramentas digitais para o trabalho remoto. Tem ferramenta, sim, tem muita, mas elas são pagas. A gente não tem tanta ferramenta assim aberta, de uso aberto. Redução de equipe, não tem recurso, reduz equipe. Campanhas emergenciais com outros tipos de suporte para os pacientes. O paciente está com fome, não é só medicamento, tratamento, a gente precisa suprir o paciente, então vamos arrecadar alimento, vamos arrecadar roupa. É uma crise econômica também na América Latina. O que mais que a gente tem aqui? Dificuldade para poder operar em formato digital, piora na assistência à saúde dos pacientes na região, desafio de adaptação ao trabalho à distância, adoecimento de pessoas na equipe por Covid, perda de pessoas na equipe por Covid. Isso é muito sério, isso é muito impactante para uma organização que trabalha e pauta a saúde, a vida dos seus pacientes. E depois outros mais, né? Renegociação salarial, fechamento da sede e alguns que se reinventaram e criaram aí outros projetos, adaptaram as suas atividades. Enfim, esses dados são muito sérios, são muito importantes, a gente levou tudo isso em consideração para criar a programação desse fórum. Estamos atentos, estamos acompanhando, espero que todos vocês aproveitem essas sessões. Para quem não conhece da Aliança Latina, saiba mais, acompanhe o fórum e muito obrigada.